Olá, acho que agora consegui. Tive um pequeno problema de conexão, mas já estou online. Vamos ver se eu consigo trazer o nosso convidado. Só um instantinho, Rafa. Deixa eu ver se eu consigo. Vê se você consegue aceitar, meu amigo. Oi, Rafael. Vê se você consegue aceitar o convite, meu amigo. Tá dando. E agora? Opa! Funcionou? E aí, tudo bem, Dixon? Tá me ouvindo bem? Fala, meu Cara, eu querido! acho que eu entrei Como na se. na minha outra conta, olha. Coisas da tecnologia, Eu tenho Rafael. duas contas. Eu tô em Rafael Davi Advogado, olha. Tranquilo. Eu acho que é essa conta, inclusive, que tá aqui. Eu acho que.
tu tá seguindo o nosso KB pesquisando. Eu acho que eu acho que é porque eu tenho duas. Aham. Rafael Lauria Oficial e Rafael Lauria Advogado. Para separar, sabe, os objetos. Eu falo de coisas bem diferentes, assim, sabe? Aí Eu imagino. eu já fui criticado. Eu tenho um professor de marketing digital e já fui altamente criticado por ele. E a Carol talvez me critique também, a tua esposa, porque eu separo os públicos, pô. E aí já ouvi assim, cara, tu é uma coisa só, rapaz. Tu é advogado, tu é colunista, tu fala de outras coisas, então põe tudo na mesma rede social, etc. Olha, por um lado, né, numa situação, digamos assim, de segmentação, né, na coisa da fala e tal, ok. Mas, no geral, o Rafael é um só, a verdade é essa, né? É isso aí. É isso mesmo. E olha, Rafael, muito obrigado, meu querido, por estar aqui participando com a gente nesse Pirão de Política, que é um projeto aqui no meu e da Carol, no KB Pesquisando, para que a gente possa tratar dessa panelada que é a política, dessas centenas de milhares de coisas possíveis que é a política, e que a gente possa conversar de maneira clara, simples, né? Assim, com esse sorriso, e principalmente para a gente poder pensar a responsabilidade que é tudo isso no nosso cotidiano. E é um grande prazer, Rafael, porque eu preciso dizer isso aqui, eu sou um grande fã. Eu te acompanho já há algum tempo na CBN. E olha, eu preciso dizer uma coisa. Eu lembro que a primeira vez que eu ouvi tu falando, assim, acompanhando, que eu vi o teu programa, tu estava falando sobre foco. Alguma coisa sobre o foco que constrói um espaço concreto do teu sucesso, alguma coisa parecida. Aí eu disse, caramba, esse cara é um Jedi. Eu sou muito fã de Star Wars. Eu disse, esse cara é um Jedi. Porque tem uma fala do Qui-Gon, que é um personagem de Star Wars, lá do episódio 1. E o Qui-Gon, ele fala o seguinte, né? O foco determina a realidade. Eu disse, cara, esse cara é um Jedi. Poxa, eu gostei tanto disso que tu falou, que eu disse, pô, vou começar a ouvir esse cara. Aconteceu que várias vezes eu ouvindo a tua coluna, eu peguei algumas coisas e comecei a levar para a sala de aula, Rafael. Porra! Eu comecei a pegar alguns tópicos teus, principalmente relacionado a questões de comportamento, a perspectiva de você pensar essa questão de liderança. Então, eu tenho algumas disciplinas que se voltam para a questão de gestão criativa. E aí, umas 3 ou 4, que eu trabalho muito com isso, né, dentro do meu espaço acadêmico, lá na Estácio, né? E, cara, eu comecei a escutar o teu programa, pô, e comecei a virar e casava bem na hora, né, que ou eu estava indo para Estácio, ou eu estava voltando. Então, cara, eu disse, porra. Aí quando a Carol me falou, olha, o Rafael, porra, bicho, eu preciso conhecer esse cara. Porque, cara, ele é muito foda. Ele realmente. Porra, cara, obrigado. Ele tem uma forma de dialogar com a coisa que eu acho que é muito bacana. Né? É empolgante, é dinâmica. Dixon, sabe que a gente aprende. Antes de mais nada, obrigado. Você é muito generoso mesmo. Olha, a Carol já tinha me dito, eu não sabia que era tão generoso assim. Obrigado pela palavra de carinho. E até, legal saber que em algum nível a gente está sendo útil, né? E sabe onde eu aprendi assim, esse negócio de ter uma linguagem mais reta, né? Mesmo com todo o arcabouço metodológico, científico, né? Por trás, mas na linguagem certa, no próprio curso de Direito, cara. Porque era uma grande dor minha querer alcançar grandes juristas que traziam toda aquela retórica do mundo jurídico para dentro de sala de aula. Isso me incomodava muito. Eu dizia, cara, não tem uma maneira mais simples de falar, sem sair da essência, né, da base científica do negócio, do método. Foi aí que eu disse, se eu for falar alguma coisa para alguém, eu vou buscar encontrar maneiras,
como se fosse alguém falando para mim, eu quero entender, que era mais ignorante em alguma matéria, querendo entender ao máximo e conseguir entender, né? Me comunicar como se eu estivesse me comunicando com meu filho de 6 anos, minha filha de 7 anos, mas que seja realmente, sem sair, obviamente, da materialidade do negócio. Obrigado. Isso. Olha, Rafael, uma das propostas que a gente tem aqui no KB Pesquisando é justamente pensar o conhecimento, a ciência, pensar como, na verdade, esses propósitos eles estão muito ligados, na verdade, com o nosso cotidiano. Sim. Estão muito ligados, inclusive, com a perspectiva de você pensar as coisas ao seu redor, né? E, na verdade, a intenção nossa é aproximar essas ideias, esses discursos, essas pessoas, justamente de uma maneira que faça sentido para elas, né? Então, cada vez mais, o que a gente realmente pensa da ciência, e que até foi uma coisa que, quando nós começamos a namorar, eu e a Carol, a gente falava muito, é que não faz muito sentido você construir uma pesquisa ou um artigo que não fale para ninguém, a não ser para 2, 3 pessoas. É preciso falar, né, com as pessoas de verdade. Exato. Sabe? Esse é o ponto. E, bom, deixa eu aproveitar, né? A gente vai... A coisa de conversando dá nisso, né? Parece conversa de bar. Deixa eu apresentar aqui o Rafael. O Rafael, que é advogado, mestre em Direito de Ciências Sociais, é isso, Rafa? Relações sociais, né? Relações sociais. A área de direito do trabalho, direito do consumidor, né? Da ponta bem volumosa, né? Todos nós somos consumidores e temos uma relação de trabalho em algum nível. Além disso, Rafael Lauria é comentarista da nossa CBN Amazônia e hoje trouxe ele aqui para destrinchar aí esse caldo quente da política envolvendo essas novas empresas que estão aqui no século XXI. E aí, Rafael, eu queria já começar já falando, por exemplo, de como hoje, principalmente esse momento, eu nem posso chamar pós-pandemia, né, Rafael? Acho que a gente ainda não saiu ainda disso, né? Mas eu acho que a pandemia, ela trouxe ali um cenário que dá uma virada de chave nessa gestão política que envolve relacionamentos e principalmente novas perspectivas sociais para as empresas. Como é que começa isso, Rafael? Como é que tu vê esse novo caminhar das empresas que tem, na verdade, hoje, penso eu, uma política que se volta muito para essa gestão social, mas que também envolve novos comportamentos, né? Podemos falar que, de certa forma, estamos vendo agora nascer ali um certo novo quadro de relações humanas dentro das empresas, de certa forma, pensando, as empresas, inclusive, já conseguem pensar esse novo quadro? Olha, primeiro que eu quero só registrar uma coisa, Dixon, o peso que estar falando com você, né, com um professor do teu nível, né, de intelectual, teu nível de pesquisa, isso para mim traz uma responsabilidade muito maior e, obviamente, eu tive que parar, tive que me atualizar, tive que estudar, até para a gente estar conversando hoje, naturalmente, porque, assim, Dixon, o caminho de construção de um momento em que a gente se depara, que a gente não se preparou, a nossa geração não se preparou para uma pandemia. A nossa geração não, a gente já sabe da história, sabe que a história da humanidade já passou, o ser humano já passou por muitos momentos de desafios, né, com outras tecnologias, com muito mais gente morrendo em outras épocas, mas a gente achava assim, estamos numa fase em que somos insuperáveis por causa da tecnologia que temos e etc. E um dos problemas que a gente enfrentou foi não saber lidar com essa novidade, entre aspas, né? Entre aspas, novidade, assim, por causa da geração. A gente não tinha um método, não tinha um passo a passo, não tinha uma contingência ali para dizer, olha, vamos, já que isso está acontecendo, é assim que acontece. Todas as empresas
precisam ter processos. Empresas com resultados de excelência precisam de processos. Nós não tínhamos um processo, entre aspas, dentro de uma... Ao nos depararmos com uma pandemia, né? desse monte. E aí, o que mais vem acontecendo ao longo dos anos, e isso é muito forte, e que solidificou, se aprofundou com a pandemia? Dixon, uma das coisas que eu aprendi, até prestando serviço como advogado e como professor e etc., que o meu produto, estou falando agora como empresário, o meu produto não vale nada, cara. O meu produto, olha que interessante, o meu produto todo mundo pode ter. Quantos advogados não tem aí? Quantos professores não tem aí? Quantos vendedores? Ou quantas empresas de determinado ramo não existem? Muitas! Então, peraí. Se o meu produto não vale nada, porque todo mundo pode ter, inclusive por causa do nosso sistema, o que é o foco? Retomando aí a questão do foco no processo de construção e como linkar isso com a realidade que a gente vive, inclusive com a realidade política. Cara, eu não posso optar em nada que eu faça. Eu posso generalizar isso porque isso é muito real. Sendo professor, sendo empresário, sendo, sei lá, profissional liberal, eu não posso focar em mim ou no meu produto. Eu tenho que focar. Aí, quando eu descobri isso, cara, é muito legal. A gente podia deixar até para o final da live, porque quem quiser só vai ter que assistir toda a live para saber o que eu vou falar. Eu estou brincando. Vamos lá. Cara, o foco não sou eu, nem o que eu faço, nem o que eu vendo. O foco é o comportamento do outro, é o outro, é quem está lá sendo alcançado por aquilo que eu tenho para oferecer, seja em produto ou serviço. E aí, nesse processo de se deparar com uma pandemia onde eu não entendia que eu precisava cuidar do outro agora mais do que nunca, porque sem o outro também não vivo, a gente foi se perdendo. E as empresas, ao longo do caminho, já de um certo tempo, aqueles gestores, aquelas pessoas que têm um olhar efetivo de liderança, eles mudaram também o foco. E só se acrescentou, só se aprofundou mais na pandemia, mas há algum tempo é que todo mundo que se destaca está se destacando porque entendeu que o paradigma não sou eu, nem o que eu faço, nem o que eu vendo. O paradigma é o outro, o comportamento humano. E quando eu entendo isso, é nisso que eu foco para aprender, para saber lidar, para ter resultados. E aí, olha lá, vê se isso não é muito real. Nós, como seres humanos, temos um grande problema na nossa construção intelectual, na nossa construção de quem a gente é. Nós temos um problema, nós aprendemos culturalmente, obviamente, eu estou falando de um mundo ocidental, né? Mas nós aprendemos com muita profundidade a ter um pensamento binário. O nosso pensamento é um pensamento binário. Infelizmente, a gente se depara com o certo e errado, com o esquerda ou direita, com o social e o liberal. Cara, a partir do momento em que eu entendo que esse é um comportamento e que essa característica desse comportamento pode me atrapalhar no processo da construção da minha carreira, no processo do desenvolvimento da minha empresa, ou mesmo no processo de construção do meu caráter. Quando eu entendo isso, eu mexo nisso. E aí, quando eu mexo nisso, eu estou mexendo em comportamento. Porque a partir do momento em que eu entendo que o mundo ele é sistêmico e ele não é binário mais para cá ou mais para lá, eu começo a agir congruentemente com esse processo. Por que eu estou trazendo isso? E como é que isso é aplicado na prática, lá na ponta? Cara, eu entendo que cuidar do outro é importante. Eu sou líder de pessoas, mas entendo que tem que ter uma contrapartida, tá? Se eu olhar para o outro achando que ele não se adequa porque ele é X e porque ele não é Y, eu comecei a julgar uma pessoa ou alguma coisa por aquela característica, e não por tudo que ela representa. Olha como isso é meio louco, mas quando eu entendo isso, e entendo esse olhar sistêmico,
eu sirvo com muito mais maestria o outro, dentro do meu local de trabalho, na minha família, com os meus amigos. Eu consigo interagir muito, com muito mais dinâmica e muito mais... E os resultados vêm. É assim que a gente... que isso, para mim, quando eu descobri, Dixon, em aplicar isso, ter esse olhar sistêmico e não mais binário, é claro que isso é um processo, mas é um processo que tem funcionado muito bem comigo, eu comecei a ter resultados muito melhores na minha carreira como advogado, na minha carreira como professor. Eu comecei a propagar isso e as pessoas começaram a entender isso. Então, tudo isso realmente, essa construção é muito interessante porque ela traz realmente resultados interessantes, onde você se destaca a partir do momento que você aplica isso. Agora, imagina um time, imagina um gestor entendendo isso e aplicando isso numa empresa ou no seu negócio. Inclusive, Rafael, tem uma coisa que eu acho bem interessante quando tu comenta a respeito desse foco nas pessoas, porque quando a gente pensa até numa política tradicional, o modelo dos gregos, ela já pensava justamente esse foco na pessoa. Tem um autor que eu sou muito fã, e inclusive esse foco na pessoa tem como objetivo, né, a perspectiva da cidadania. E tem um autor que eu gosto muito, eu sou leitor assim, ávido, a ponto de deixar o livro debaixo do travesseiro e ler como se fosse versículos todos os dias, que é o Philip Kotler. E ele diz que, de uma certa forma... Aqui, viu, Felipe Kotler? Obrigado, viu? De uma certa forma, nós estamos vivendo, e principalmente dentro da perspectiva, digamos assim, do marketing e da gestão de negócios, o que ele chamou de marketing humanizado. Qualquer empresa no século XXI precisa ter no seu DNA uma gestão voltada para pessoas. E trabalhar com pessoas nunca é fácil, né? E dessa forma, Rafael, como é que a gente pode pensar, então, essa política de pessoas que, na verdade, movimenta as empresas e torna ela real dentro da sua responsabilidade como cidadã? Como é que esse caminho acontece de lá para cá e de cá para lá? Ou seja, como empresas realmente se tornam efetivamente, digamos assim, não só responsáveis, mas também presentes no nosso cotidiano, a ponto de construírem a nossa realidade. Tá, deixa eu te colocar um autor que eu gosto muito, bem mais aqui dentro do mundo corporativo, que é o Stephen Colbert. Stephen Colbert, ele separa, com base... Eu vou contextualizar essa resposta no sentido de dizer o seguinte. O Stephen Colbert, ele separa 2 tipos de ética no processo de construção de quem você quer ser. Ele chama de ética, a primeira ética, a ética da personalidade, e uma segunda ética, que é a ética do caráter. Tá? O que ele chama de ética da personalidade? Por exemplo, para nós sermos professores, ou nós sermos líderes, nós precisamos nos comunicar bem. É importante isso. Importantíssimo você ser claro na sua assertiva, você deixar com muita clareza aquilo que você quer, saber dar feedbacks e assim por diante. Isso tudo voltado para esse relacionamento interpessoal. Só que o problema é que, ao longo de alguns recentes anos, a ética da personalidade foi muito massificada como sendo essencial. É importante, mas não essencial. Quando você sabe falar muito bem, por exemplo, faz um curso de oratório e sabe falar muito bem, você necessariamente não está entendendo de pessoas, você sabe falar muito bem. O que ele diz com relação a essa separação das éticas? Existe uma outra ética, que é a ética do caráter, que ele classifica, que trata exatamente da necessidade de você basear a sua conduta e os seus paradigmas em princípios, e não em habilidades. Na verdade, a distinção ela é essa mesmo. A diferença entre princípios e habilidades. Ética da personalidade, habilidade. Sei falar muito bem, sou muito bom no que faço, e assim por diante. Ética do caráter, você ter princípios atemporais e espaciais
que se voltam para valores muito mais profundos do que necessariamente saber ser bom no que faz. Agora, por que eu estou te trazendo isso? Porque a construção de uma sociedade debaixo de um contexto em que as pessoas não olham para isso com tanta veemência, olham mais para a ética da personalidade, não deixa de ser uma ameaça a uma estrutura coesa de resultados interessantes, tanto na vida política quanto dentro da empresa. Por que eu digo isso? Quando eu olho para o outro e digo, pô, esse cara é muito bom no que faz, e paro aí, eu esqueço que antes disso, mesmo que ele não seja tão bom no que faça, ele precisa ter princípios valorosos que coadunam com os meus princípios. E essa deve ser a minha primeira busca. Voltando isso para dentro das instituições, imagina um time que foca na ética do caráter e constrói toda a sua carreira e aquilo que quer alcançar com base na ética do caráter, como, por exemplo, a honestidade, que a gente sabe que é básico, mas que muita gente flexibiliza em algum momento, isso é lastimado, ou respeito pelo outro, ou servir o outro. Tem muita gente que esquece de certos princípios, por quê? Porque tem seus métodos e objetivos a alcançar. Imagina alguém que tem como base a ética do caráter, como foco, não menosprezando a importância da ética da personalidade, mas não colocando ela como foco, e sim a ética do caráter. E aí vai. Temos o afastar do pensamento binário, para entender o outro sistemicamente, e aí a gente pode jogar isso para a nossa sociedade, para a vida política, para a vida dentro da empresa. E o segundo ponto, focar na ética do caráter, mitigando o foco exacerbado na ética da personalidade. Olha que legal, duas pecinhas que podem fazer toda a diferença e começar um novo paradigma, uma nova forma de visualizar o mundo e como eu posso ser muito mais efetivo. E bem interessante a gente pensar aqui, né, Rafael, o quanto, na verdade, hoje é muito importante esse processo ético, a partir do momento em que você, aí pensando aqui é o nosso papo de política, que é colocar a cidadania acima de tudo nesse processo, ou seja, aquele conceito, né, a busca do bem comum, onde naturalmente você estabelece um princípio do ganha-ganha, e não só um ganha e o outro perde, mas o ganha-ganha, né, a respeito principalmente de quando realmente os nossos horizontes se abrem para outras possibilidades, que não exatamente só aquele cenário, digamos assim, fechado de um velho conceito tradicional da empresa, em que eu faço o meu trabalho apenas por fazer o trabalho, mas, na verdade, agora, a constituição, a relação que eu tenho com a marca, a minha marca dentro da empresa, a marca que é a própria empresa, esse processo que cada vez mais fica diluído, ele constrói uma nova ética, constrói um novo espaço político. Isso é bom para as empresas, Rafael? Esse novo comportamento que, na verdade, se pensa até uma nova educação? Na realidade, essa construção ela tem que ser muito bem delineada para que a gente não caia no erro de relativizar muito tudo. Por que eu estou te falando isso? Você falou agora um ponto importante, e a gente, uma das primeiras aulas de direito, é você entender que o direito foi construído para alcançar o bem comum. E para analisar se isso, de alguma forma, não é até se torna até uma busca social, uma busca política, uma busca dentro das empresas. Vamos buscar o bem comum, tá? O problema não é querer buscar o bem comum. O problema é definir o que é esse bem comum. E aí, quando você se depara com a falta de critérios objetivos para isso, começa a ficar estranho. Pode ficar estranho esse processo. Por quê? O bem comum para o direito é muito relativo. Quando você tem isso como base, tá? E aí vamos parar para pensar na história política, na história geopolítica. Quando a gente entende o que aconteceu, por exemplo, com o iluminismo,
onde eles vieram para falar o seguinte, cara, o bem comum, vamos colocar assim, é eu exatamente ter a liberdade que eu quero ter para poder agir como eu quero agir. E aí isso influenciar diretamente na Revolução Francesa, em 1789, que marcou, né, uma nova era, né, da humanidade, com a queda da Bastilha. A gente ali, naquele momento, as pessoas com base, inclusive, fundamentada nessa busca de um bem comum, sabe, diminuir as diferenças da burguesia querendo construir algo novo, um novo paradigma para o mundo. Quando eles buscam ali, Dixon, essa construção, e aí você vê, logo após, concomitantemente, a Inglaterra, com a Revolução Industrial, querendo também afastar o Estado, afastar qualquer um que se intrometesse aqui na minha relação contigo, para que buscasse crescer, produzir mais. Olha o que aconteceu logo depois. Pô, bicho, foi necessário o homem começar a montar um sistema para proteger o homem do próprio homem. Porque a coisa ficou absurda. Né? Crianças sendo exploradas de sol a sol e assim por diante. O trabalho que não se respeitava direitos mínimos humanitários. E assim começou. Então, peraí, a gente precisa de alguém para intervir nisso. E esse alguém tem que ter poder coercitivo. O direito serve para isso. Para usar esse poder de coerção e dizer, não é assim, é assim. Se você não fizer, vai ser penalizado. Diferente da moral, da ética, o direito tem o poder da coerção. Então, era necessário essa intervenção estatal no processo para que começasse a implantar um paradigma de equilíbrio entre essa liberdade que muitos queriam e, ao mesmo tempo, a necessidade de se metrificar aquela relação, de se colocar limites naquela relação para que não se explorasse tanto, de forma tão profunda, o homem explorando o homem. Aí, olha, agora vamos trazer essa construção para dentro das empresas. Olha como a nossa Constituição, por exemplo, tem um papel muito forte com base nisso. Você está falando da sua casa agora, eu estou falando aqui no meu escritório. Ao mesmo tempo que a gente está falando aqui, a gente está tranquilo, né? Por quê? Porque a gente sabe que ninguém pode abrir a porta ali e entrar na minha casa. Isso é meu, é minha propriedade e isso tem um direito que me pertence por causa do que eu construí. Legal? Beleza? Mas olha lá. Olha o que a Constituição vem falar. Ok, você tem direito a essa propriedade, mas essa propriedade ela não é um direito absoluto. Você tem que olhar para esse lado social. É o que a gente chama, acho que é o artigo 5º, acho que é 27 da Constituição, que fala sobre o papel social da propriedade. E aí, olha o que fez o doutrinador, olha o que faz aquelas pessoas que pensam sobre isso. Pegam por analogia e perguntam, pô, peraí, se a propriedade, que é algo particular, tem um papel social, a minha empresa tem que ter esse papel também? A minha empresa tem essa obrigação de ser construída, obviamente, para querer lucro, para querer produzir, mas olhando para esse liame social, peraí, faz sentido isso? Peraí, eu estou trabalhando com pessoas, eu tenho que olhar para o outro como um ser humano, e não só como um produtor, alguém que vai me trazer pela produtividade e lucro. Né? E aí vem os direitos de quarta dimensão, né, que a gente chama, onde você também tem que olhar para o planeta que você vive, né? Você tem que olhar para a questão ambiental. E aí começa essa coisa. Eu não posso mais ficar, isso já vem mudando ao longo de alguns anos, e agora, com a pandemia, isso ficou muito claro, porque eu precisava cuidar de pessoas. E aí, olha o que aconteceu. Um governo que se diz extremamente liberal, tendo que ser um governo social. Estou falando de governo, mas vamos falar um Estado, tá? Vamos para não politicidade. Ok. Um Estado que se diz extremamente liberal, diz assim, pô, mas teve todas as atitudes de um Estado social. Olha como era necessário e como isso não é binário.
que é muito mais sistêmico, muito mais sistêmica a coisa, onde agora com direito, com as mudanças que houve, grávida já caiu agora, né? Mas grávida foi afastada por estar grávida por causa da pandemia. Ela continuava recebendo o salário, mas teve. E quem disse isso? O empregador? Será que o empregador ia dizer, você está grávida? Então vá para sua casa, que você pode ficar doente, e eu vou te pagar teu salário. Não, teve que vir um governo e colocar uma regra, uma lei, que se não for obedecida tem multa e etc. Então, olha como isso é tudo interligado. E, ao mesmo tempo que interligado, necessário. Porque se a gente não tiver isso, a coisa fica solta. Agora, eu preciso esperar, eu preciso dizer assim, olha, manda que eu faço. Não, o convite aqui é, como é que eu faço isso de uma forma que realmente seja sustentável, porque a gente não pode deixar de olhar para a sustentabilidade, é o essencial, porque senão não é empresa, tem que ter lucro sim, tem que produzir, e ao mesmo tempo olhar para todos esses direitos e todas essas nuances que valorizam o ser humano. Né? Então esse é o equilíbrio da busca disso. Eu acho que muito mais interessante que tu diz aí, em termos de perspectivas dessa busca. Tem uma autora que eu também gosto muito, que é a Marta Gabriel. Ela diz que, basicamente, hoje, uma das funções essenciais... Marta Gabriel. Ela diz, essencialmente, que uma das funções essenciais hoje da empresa é educar as pessoas para o consumo. Né? E, essencialmente, essa função, ela se estabelece a partir desse vínculo, né? E é um vínculo que, na verdade, cada vez mais ele se torna extremamente íntimo, principalmente agora com a chegada da tecnologia e essa relação que a tecnologia aproxima as empresas, as marcas, mas, ao mesmo tempo, né, cria-se ali digamos assim, uma bola, um novelo que acaba, digamos assim, montando uma certa fronteira que parece que ainda está longe da gente entender, principalmente no conceito digamos assim, do direito do consumidor, onde realmente está digamos assim, esse chão social que tu comentou aí, mas, ao mesmo tempo, essa obrigatoriedade, ela parte também até de digamos assim, de um sentimento que diz, não, cara, eu preciso fazer isso, é algo inócuo, é algo próprio de dentro da empresa, ter essa responsabilidade, mesmo que isso não seja algo, digamos assim, da lei, ou que ela promova isso. Então, Rafael, explica para a gente rapidinho aqui, como, na verdade, hoje, por exemplo, a questão do direito do consumidor, ou pelo menos essa luta do consumidor, que aproxima, eu pelo menos acho, né? Me disse se eu estou errado, aproxima ela das empresas até num diálogo mais verdadeiro. Como isso se faz agora, principalmente quando a gente pensa essa relação mais humanizada? Isso acontece mesmo? Ou a gente está romantizando a história? Não, olha, é interessante que nós somos um país que, culturalmente, gostamos muito da ideia de existir uma legislação que dirima uma matéria, uma relação. Por exemplo, nosso Código de Defesa do Consumidor não tem esse nome por acaso. Ele é um código que não dirime as relações de consumo. É um código que tem, inclusive, no nome, a defesa da parte considerada mais fraca na relação, que é o consumidor. Beleza. Belíssimo. Ele é de 1990, tem 22 anos, e ele dirime algumas matérias. Isso porque eu assessoro muitas empresas, e muitas vezes um gestor chega comigo e diz assim, Rafael, o cara chegou aqui, exemplo, tá? Vou te dar um exemplo, depois a gente entra mais profundo. O cara chegou aqui e não gostou do sofá. Ele comprou um sofá tranquilo, mas quando ele realmente botou na sala, não coube. E ele está pedindo para a grana dele de volta e quer devolver a mercadoria. Aí ele foi lá, comprou, viu o sofá, mediu o sofá, mas quando chegou, se enganou. E aí ele quer de volta a mercadoria. O que é que eu faço? O que é que eu faço? Eu sou obrigado, primeira pergunta que se faz, eu sou obrigado a devolver?
Bom, aí existe o artigo 6º lá, do Código de Defesa do Consumidor. Número não é às vezes eu lembro, eu não sei se eu dei um 6º, mas no Código de Defesa do Consumidor existe um dispositivo que diz que você é obrigado a trocar a mercadoria ou devolver o dinheiro em caso de compras via online, né? Compras não presenciais. Ou seja, ela não dirime a compra presencial, porque lá você tem toda a oportunidade de verificar a qualidade do produto, se serve ou não. Então, a devolução, se não houver vício nenhum no produto, não há obrigação de se devolver. Mas pensa bem se nessa relação com esse cidadão que foi lá e comprou, se enganou e quer o dinheiro de volta, aquele gestor, aquele empresário vai construir uma relação interessante com ele. E aí, olha o que acontece por vezes. Eu dou uma orientação jurídica, mas como o direito ele não alcança todas as coisas, por mais que tente, eu vou para uma outra abordagem. Espera aí. Que tal dar a ele a oportunidade de trocar por um outro produto? Não para não perder a venda, em primeiro momento. Por que não? Porque talvez uma boa conversa, sei lá, uma boa orientação, ou até mesmo um outro sofá menor que dê na cor, que não tenha, mas mande buscar para servir aquele cidadão. Por que não? Ou por que não devolver, se for o caso, se tentaram todas as outras coisas e não conseguiram? Ah, mas eu não tenho obrigação e você está me orientando nesse sentido? Sim, estou. Se eu tivesse pensamento binário nessa hora, eu diria, não, cara, eu não tenho direito. Sim, sim. E diz para o cara que não tem direito, que ele que fica no sofá. Né? E não é assim que funciona, não é assim que a gente mede, ou então não é esse paradigma que é a busca da construção. A construção é, opa, tem alguém lá do outro lado, tem alguém que eu quero servir, tem alguém que eu quero... Não é só a grana, porque a grana é consequência. Então, essa construção ela é importante, é necessária. E assim, Dixon, uma das coisas que eu mais... E talvez até por isso eu tenha enveredado pelo mundo do comportamento humano, porque primeiro era uma busca minha. Interessante que eu não fiz isso no primeiro momento porque eu queria servir ninguém. Eu queria cuidar de mim, eu que estava precisando. Então, e aí eu vi que isso era tão legal que eu disse, pô, tem muita gente que precisa também, então, pô, vou buscar ser útil. Mas uma das coisas que eu percebi com mais profundidade é que o direito ele realmente tem uma limitação muito grande. Se eu te convidar para ir para uma audiência de direito de família, onde eu já tive, infelizmente, a oportunidade de ver filhos litigando contra pais, e pais que também não deram a mínima para filhos e assim por diante, eu percebi ali que a lei até determina que se pague uma pensão, mas ela não trata do relacionamento, ela não trata do amor de um pai por um filho, ela não consegue, né? Ela não tem esse alcance. Então, e se eu tivesse dito assim, pô, mas já que essa é a minha seara, deixa eu ficar aqui e acabou. Se não tem isso, isso não é problema meu. Se eu não consigo, através dessa dinâmica, desse método científico aqui, pensar nisso, então tudo bem. E eu disse, não é por aí. Eu preciso entender de pessoas, eu preciso entender de comportamentos. Isso era uma busca minha. Então, o direito não alcança isso. E aí a questão, então, tem que ter um olhar, um paradigma maior, né? Mais sistêmico de tudo isso. Esse é o convite. Inclusive, eu vendo tu falar essa coisa sistêmica, eu vim de uma família de todos de direito. Né? E o meu saudoso pai, ele falava muito sobre isso. Inclusive, né? Todos formaram em direito, meu irmão, até a minha irmã também fez, meus avós. E adivinha o que o desgraçado aqui, né? Se formou em jornalismo, né? Mas enfim, né? Graças a Deus, pô, tu saíste dessa... Tu interrompeste essa maldição, pô. Tô brincando, então, os papos na mesa, né? Quando a gente sentava, era essencialmente sobre o direito. E, inclusive, posso dizer que eu até fiz o jornalismo por causa do direito. Eu, inclusive, via no jornalismo, né, um jeito de pensar o direito
sobre essa questão voltado principalmente para a questão da informação. Eu via isso como um direito do cidadão, muito por conta, né, das conversas com meu pai, mas uma coisa que ele dizia era muito isso. Realmente, Rafa, de certa forma, o direito ele se propõe a uma perspectiva do consenso que não está, às vezes, até na prática humana. E ele se ressentia muito disso, né? E ele sempre comentava muito, e é muito sério isso que você está falando realmente, as brigas judiciais, elas não se fazem principalmente pelas relações humanas, mas elas se voltam por outros princípios que naturalmente estão em perspectivas instrumentais longe disso. E aí, de certa forma, o direito acaba sendo, até entrando aí por uma porta dos fundos, quando na verdade deveria ser a porta principal dessas discussões que colocam essas relações. É muito bacana isso que tu falou, Rafael, porque, de certa forma, hoje, eu vejo, e aí como jornalista, né, e aproveitando a tua fala aí, a relação de empresas e consumidores, ela se dá muito, principalmente por essa questão de confiança. Né? Eu penso que essa é a palavra mágica hoje. Né? Esse é o comportamento político que eu vejo hoje, principalmente pela tua fala. Isso até me dá uma certeza de que eu não estou falando besteira em sala de aula. Perfeito. Né? Essa relação de confiança. É isso mesmo, Rafa? Na realidade, cara, a questão do confiar passa necessariamente pelo comportamento humano. Não tem como não fazer os links, né, com o comportamento e com a... Porque interessante que isso que tu colocas vai além da confiança em si, vai na percepção de confiança. Por mais que pareça a mesma coisa, mas é diferente. Porque a gente se conhece, a gente sabe o que exatamente a gente quer viver ou quais são os princípios que regem a nossa vida. Mas, necessariamente, não é toda vez que eu consigo demonstrar isso. Né? O quanto as pessoas... Está aí, por exemplo, o marketing, que é fantástico para mostrar exatamente aquilo que eu quero que seja mostrado. E uma das coisas que eu aprendi dentro da minha profissão como advogado foi que não basta só eu dar o melhor pelo meu cliente, que eu tenho que dar, mas eu tenho que fazer ele perceber que eu estou dando o melhor por ele. E aí, quando ele... Aí sim, quando eu encontro a métrica ou a forma de mostrar isso, aí vem a questão da confiança. Ok, porque lembra, é muito difícil para a gente que está aqui fora ter que viver por resultados. Porque é isso que é a vida, né? As pessoas, a gente está realmente numa cultura de resultados. Né? As pessoas querem resultados. Não importa se foi a guerra na Ucrânia ou se foi a pandemia que foi o motivo, eu não quero gasolina a R$8 nem pelo cacete. É coisa assim, entendeu? Desculpa o termo, mas às vezes eu vou liberando. Eu sei que bora lá. Estou com um professor aqui, tem que se comportar aqui, pô. Não, para com isso. Eu não quero. Não importa. O importa é que o meu gasto é mais de R$100 e eu não quero. E aí eu começo a mensurar a confiança no outro pelos resultados ou não que ele me dá. E não necessariamente pelo que ele é ou pelo que ele busca ser, né? na construção disso. E aí você falou um dos princípios que mais me assim, regem, né, a minha busca, que é o princípio do ganha-ganha. Você já comentou aqui, que é o princípio de entender que para eu ganhar, e olha como isso é interessante, para eu ganhar ninguém precisa perder. Começa por aí, eu não estou competindo com ninguém. Se tem que competir comigo mesmo, isso é óbvio. Então, eu tenho que ser melhor do que eu mesmo. Simples assim. Beleza. E eu posso chancelar, eu posso, né, oportunizar os outros que também tenham essa oportunidade. E que também, pela meritocracia, aí eu quero só fazer um parênteses, não tem existe meritocracia, ele também pode chegar lá, como eu estou buscando chegar. Isso traz muita confiança nesse processo interrelacional. Traz porque eu estou sendo autêntico no valor meu e estou buscando, mesmo que isso necessariamente não traga um resultado que
se esperava, mas pelo menos as pessoas percebem, nesse contexto, que há esse princípio sendo buscado, que é o princípio do ganha-ganha, né? E só para não deixar passar, eu falei aqui no meio da fala em meritocracia. Caraca, meritocracia. Ah, como isso hoje é dito com... Eu já ia te pegar aí nessa. Com todas as palavras, meritocracia. A meritocracia, ela é um fator extremamente importante, mas que foi deturpado, talvez porque as pessoas ou se fizeram de ignorantes, ou realmente não ignorantes no sentido de não é falando uma coisa assim, ignorante por ignorar mesmo, por não conhecer a história. E por não olhar com um olhar mais profundo para as nossas relações e para a nossa história, principalmente a história do Brasil. Que aqui para nós, como é que eu posso exigir no mesmo patamar de qualidade, e eu não estou querendo que ninguém se faça de coitadinho falando disso, eu só estou falando aqui porque isso é fato, da criança que um dia cresceu, e aqui é óbvio, eu estou pagando um exemplo bem comum, que cresceu numa escola pública extremamente carente, onde ela diz assim, qual foi a coisa mais importante que você fez hoje na escola? Ela diz, eu comi. Para alguém que estuda numa escola classe A, com todas as... E óbvio, mérito de quem pode pagar aqui, não estou falando mal de quem estuda aqui, em hipótese alguma, pelo contrário, está ali, que bom, e essa é uma busca, mas aqui é diferente, não tem o mesmo. E aí fica muito fácil falar em meritocracia. E é muito legal que o cara que, desde uma escola pública, que conseguiu, a mulher que deu melhor ali, se destacou, muito bacana, mas eu estou falando aqui de medida de esforço. Não dá para comparar. É outra história, são outras realidades. E falar de meritocracia com essa simplicidade rasa é faltar com o olhar para o que é. É simplesmente, talvez por conveniência e oportunidade, mas não pelo que é, efetivamente. Esse é um debate que entra numa polêmica, realmente. A gente nem tem tempo de debater isso aqui, mas eu gosto muito desse posicionamento teu, inclusive, por isso que a gente começou a conversa falando de foco, né, que eu acho que isso constrói realmente dá uma dinâmica para, digamos assim, para você pensar a sua estrada de sucesso, para a sua estrada profissional, que naturalmente se estabelece sobre parâmetros que não serão iguais para todos. Isso não tem como a gente realmente até auferir isso aí. Mas, de certa forma, quando você estabelece ou você dignifica o foco, eu acho que a perspectiva de você corroborar para construir um espaço de sucesso, eu acho que ele ganha proeminência. Com certeza. Eu acho que ele ganha, vai ganhando em níveis, vai ganhando em patamares, sabe? Claro que vou concordar plenamente contigo, essa é uma discussão que merece até um debate de pós-doutorado, que não é nosso caso aqui, sim, entendeu? Mas, realmente, é preciso que a gente olhe com cuidado e com atenção a discussão na meritocracia. Principalmente quando a gente coloca em debate essa relação empresas, consumidor, a tua própria relação social, até com o vizinho, entendeu? Tudo isso... Só um parênteses aí, eu gosto de falar isso, Pode não lá. porque é bonito, mas é porque é real. Cara, o fato de eu ter esse tipo de análise não quer dizer que eu estou certo, por incrível que pareça. Quer dizer que eu tenho uma análise sobre isso. Porque se eu disser para ti aqui, eu até pensar, não, eu estou certo nessa minha posição, eu estou sendo contraditório. Eu não estou sendo sistêmico e estou sendo binário. Porque aí, se eu estou certo, alguém está errado. Então, é muito importante ter essa construção com esse paradigma. E isso é interessante, porque lá no jornalismo, esse inclusive é um dos princípios, né? Nunca há respostas prontas, mas sempre perguntas cada vez mais complexas, né? As perguntas movem os homens, não as respostas, né?
Então, Rafael, eu estou vendo o nosso tempo passando aqui, me preocupa, de repente, do Instagram limar a gente. Então, antes que ele faça isso, Tá. né, a gente vai continuar aqui, bora ver, mas já se encaminhando para a curva do S, né? Ali para os mais antigos, para a curva do S, para a curva do S, né? Que era a última curva antes de entrar na reta final. É mesmo? Rafael, para a gente já até corroborando um pouco tudo que a gente está conversando aqui, a educação, então, é um princípio que chama a todos, né? Chama as empresas, chama os cidadãos, chama nós consumidores, chama a todos a um novo nível que parece entrar aqui com uma nova proposta do século XXI, né? Esse princípio que naturalmente está ali na ordem do dia, né? Que também não é absoluto, mas ele está na ordem do dia. Ele pode ser, digamos assim, um processo que nos coloque pensando assim numa perspectiva de cidadania, nos coloque no outro nível para essa nossa conversa de pensar o outro, olhar o outro, respeitar o outro. Desde que você entenda, você construa um paradigma, como é que eu poderia dizer, Dixon? Porque, assim, tem uma historinha que eu sempre conto antes das minhas inserções, em algumas palestras que eu faço, daquela pessoa que vai para um... Eu faço a seguinte pergunta: o que é que quanto mais eu divido, mais eu me multiplico? Eu faço essa pergunta, as pessoas dizem uma coisa, dizem outra, e aí eu conto uma história. Um povoado estava ali há mais de 2.000 anos atrás, na Turquia. Eles estavam querendo desenvolver uma cidade ali, queriam fazer com que aquela cidade realmente fosse uma cidade pujante, né? E aí, naquela reunião daquele conselho, eles disseram: vamos chamar um sábio da floresta para ensinar o povo. Aí, aí concordaram, então vamos lá, e foram lá com o Nasrudin. Ele estava lá na floresta. Nasrudin, nós precisamos que você ensine ao povo aqui o que fazer, porque nós realmente queremos desenvolver esse povoado. Aí Nasrudin falou e disse: ok, marque domingo, 9 horas da manhã, na praça central da cidade, que eu vou estar lá. E aí, 9 horas da manhã, lotado, todo mundo na praça, porque Nasrudin ia ensinar o povo. E ele chega lá no meio e pergunta: povo desse lugar, vocês sabem o que eu vim fazer aqui hoje? Aí, olharam para a cara do outro e disseram: não. Aí disse: vem cá, como é que vocês saem de casa para ouvir alguém que nem sabe o que ele vai falar? Vocês não merecem me ouvir. E foi embora. Todo mundo ficou assustado. Aí ficou assim: caramba, vamos embora, que história é essa? E no outro domingo, marcado às 9 horas, um negócio, mais buchicho e mais gente na praça para esperar Nasrudin. Só que dessa vez, a turma lá tinha combinado uma resposta se ele fizesse alguma pergunta. E aí, Nasrudin chegou às 9 horas em ponto e perguntou de novo: povo deste lugar, vocês sabem o que eu vim fazer aqui hoje? Aí eles responderam, já tinham combinado, disseram sim! Para não responder não, né? Como na outra vez. Aí ele disse, Nasrudin disse: se vocês já sabem, eu não tenho que dizer nada. E foi embora de novo. Cara, Dixon, foi aquele bicho, foi aquela história. E aí, no terceiro domingo, estava mais lotado, já tinha gente vindo de outro povoado próximo, o negócio estava lotado demais. E chegaram com ele. Ele chegou lá 9 horas e perguntou. Só que o pessoal já estava, né? Tenado. Disseram: povo desse lugar, vocês sabem o que eu vim fazer aqui hoje? Aí eles já tinham combinado e disseram: metade sim, metade não. Aí ele falou: então metade que sabe fala para quem não sabe. E foi embora. Cara, aí foi aquele negócio, todo mundo pra lá, pra cá, queriam matar Nasrudin, queriam dizer: cara, que história horrível, pô, tu fizeste todo mundo de bobo. Aí o Nasrudin, né, lá, disse: não fiz ninguém de bobo, não. Aí disse: como assim, pô? Tu vai lá,
todo mundo lá para te ouvir, tu fala um negócio desse. Não, eu ensinei o povo. Você ensinou o quê já? Bom, se você não sabe o que quer, como é que você vai saber que alcançou alguma coisa, né, que chegou lá? Se você já sabe, como é que você vai aprender coisas novas? E se você não tem nada melhor, ou não tem nada mais belo do que aqueles que sabem ensinar para aqueles que não sabem. Então foi essa a lição do Nastrudin. E aí, quando tu me fala em educação, né, o quanto isso é necessário, a questão aqui, hoje, não é mais a necessidade da educação, vai muito além disso. Vai do que educação exatamente eu quero aprender. Você sabe que quando eu conheci a Carol, eu fiquei encantado, com todo o respeito pelo ser humano que ela é. E uma das coisas que eu mais gosto na profissão da Carol, que é a tua esposa, que trabalha em marketing, é o quanto o marketing é belo e é poderoso. E eu estudei a vida toda, fiz mestrado, mas sou um total ignorante em marketing. Tenho buscado isso agora. E o quanto eu descubro, o quanto eu não dei ênfase para um conhecimento tão poderoso e tão necessário. Exemplo, tá? Estou dando exemplo do marketing aqui. Então, aqui o que exatamente eu preciso aprender para servir melhor aos outros? Para ser uma pessoa melhor antes de qualquer coisa e servir melhor ao outro. Num mundo tão truncado de paradoxos. Mesmo ser humano que, dá uma flor para quem ama, é um ser humano que consegue matar alguém. Quais são as escolhas que eu tenho que fazer para realmente fazer parte de algo, de uma construção efetiva e melhor e transformadora? Essas são as perguntas, né? Então, falar em educação é maravilhoso, mas hoje é muito mais o que exatamente é assim, como você falou, você é um cara top demais. Quais são as perguntas que eu estou fazendo nesse processo, né? Para que realmente haja diferença na vida do outro, principalmente. Na minha e na vida do outro, sempre, né? Sempre existe. Fascinante, meu querido. Pô, com essa historinha do final, inclusive, ainda bem que tá gravado aqui, porque agora eu vou levar essa historinha para a sala de aula. É muito massa! Leve lá, muito bacana. Pô, bicho, muito, muito legal, cara. Olha, Rafael, eu já tinha certeza que esse papo ia ser incrível. Como eu te disse, eu já anteriormente já tinha um respeito muito grande, acompanho fielmente a coluna lá na CBN. Inclusive, faço convite a todos que estão aqui, que assistam o Rafael, lá na CBN Amazônia. Ele vai falar muito das questões humanas, foco profissional, empreendimento, empreendedorismo. Um cara safo, é um mestre ninja. É um mestre Jedi. Já foi Jedi? Puta merda, meu ego, meu irmão. Hoje minha esposa vai adorar, que o meu ego tá lá em cima. Olha, deixa eu te falar. Pra gente fechar. Sim. É só um convite para a turma aí que talvez não me conheça, e isso vai ficar gravado e vai melhor ainda. Vai lá, @Rafael Lauri Oficial. Tem o Rafael Lauri Advogado, que é esse aqui, tem o oficial. E tem um canal no YouTube, cara. www.youtube.com/Rafael Lauria também. Então a gente tá trabalhando em cima disso aí para, obviamente, ser útil, buscar ser útil aí, de verdade. Obrigado, viu, pelo convite, Dixon. Você é top demais, cara. E olha, tu não sabe o peso para falar com você aqui. Não, eu aqui, o pessoal do KB Pesquisando, Fabi, Carol, Milena, a gente fica muito feliz com a tua gentileza, cara, e que com certeza você é um ser humano que tem ainda muito, mas muito mesmo a nos ensinar, e temos muito realmente a aprender contigo, com a tua simplicidade e principalmente com a tua sabedoria, que essa fala final foi incrível, cara, de verdade. Meu querido Rafael, muito obrigado. Acho que a gente tem um tempinho, acho, aqui para tu dar uma boa noite, uma última frasezinha aqui para a gente fechar. Tá. Cara, obrigado. Óbvio. Obrigado pelo seu convite, pelo convite da Carol. Eu sou um cara privilegiado por Deus colocar as pessoas certas na minha vida, e você é uma delas.
Eu também te admiro pra caramba, admiro o trabalho da tua esposa, o trabalho de vocês. Tem muita gente precisando do que vocês fazem e vocês honram isso. Não tem nada melhor, meu amigo. E aí eu faço um convite aqui, ao vivo, agora a gente nem conversou sobre isso, mas que tal um jantar inteligente? Um jantar em que a gente possa reunir pessoas para tratar de assuntos dessa natureza. Nada melhor, né? Sensacional, nada melhor, cara. Nada melhor. Tendo açaí ainda, entendeu? Açaí sem açúcar. Diga-se de passagem. Desculpa, não, né? Ih, tu joga no time da minha esposa. Ô, caramba. Eu tenho diabetes, eu pingo adoçante. Olha, pior ainda. Ô, caramba. Ô, caramba, é legal. Gente, muito obrigado. Esse foi o Rafael Lauria. Esteve batendo papo aqui com a gente no Pirão de Política. Gente, que fim de tarde maravilhoso. Muito obrigado a todos que participaram. Grande abraço a todos. Rafael, obrigado. Valeu. Valeu. Que a força esteja contigo, meu amigo. Até uma próxima. Até esse jantar inteligente, inclusive. Vamos fazer, hein? Grande abraço, meus amigos. Falou. Até mais.